Olá, queridos irmãos. Estamos juntos novamente para darmos continuidade às nossas aulas do nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica do módulo 1. Esperamos que todos estejam bem, sintam-se abraçados pela espiritualidade e por todos nós trabalhadores da nossa seara bendita. Convido-os a fechar os olhos por um minuto, elevar os pensamentos até o nosso Pai Maior, rogando a Ele a sua sabedoria, a sua paz, o seu amor, para que possa vibrar em nossos corações e que possamos caminhar sempre com Jesus, sempre com o nosso Mestre, que é a luz que veio para guiar os nossos caminhos, rumo a nossa melhora espiritual. Agradecemos desde já a equipe que nos ampara e que nos assiste e pedimos permissão ao nosso Mestre amado para iniciarmos o nosso trabalho desta noite. Que assim seja. Dando continuidade às nossas aulas, hoje já vamos para a aula de número 34. E ela vai falar sobre manifestações espíritas e as comunicações espíritas. É muito interessante esse tema. Muitas pessoas chegam até o espiritismo, até a doutrina espírita, trazidas pela curiosidade sobre as manifestações. Os fenômenos espirituais ou manifestações espirituais sempre existiram e podem ser percebidos através da história e das religiões de todos os povos. Nós já ouvimos dizer que os fenômenos espirituais, eles ocorrem desde sempre. Eles não foram criados pelo espiritismo, pela doutrina espírita. E quando os homens primitivos, eles andavam pela selva e viam, os espíritos, os fantasmas dos seus familiares, eles não estavam sonhando, eles reproduziam o que eles viam de forma rudimentar as suas experiências. Isso ocorre também com os deuses da Grécia, do Egito, da China. Eles iniciaram também tendo a sua crença nos espíritos familiares e depois isso foi se ampliando para os espíritos comunitários. Essas informações foram obtidas do livro escrito por nosso querido irmão estudioso da doutrina, O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. É uma sugestão para leitura e esse trecho foi retirado do capítulo 12. E com o advento do Espiritismo, tudo mudou. Tudo que antes passava as pessoas que nós acreditávamos que era sobrenatural, que era maravilhoso, que era assombração, que era milagre, tudo foi explicado com a chegada do Espiritismo. Kardec, no livro dos Médiuns, ele informa que existem várias formas de se reconhecer os fenômenos mediúnicos. E ele dividiu esses fenômenos em fenômenos físicos e inteligentes. O livro dos Médiuns ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, trata das normas gerais. E na segunda parte são 32 capítulos direcionados à explicação e à orientação e esclarecimento dos fenômenos espirituais, das manifestações espirituais. Manifestações e fenômenos são a mesma coisa. Então vamos começar pelas manifestações físicas. As manifestações físicas são aquelas que todas as pessoas que se encontram num ambiente, em determinado local, conseguem perceber. E são as que se traduzem por efeitos sensíveis, como ruídos, o movimento e a deslocação de corpos sólidos. Está no Livro dos Médiuns, no capítulo 2.
É importante nós guardarmos que todas as pessoas podem perceber esses sons, esses ruídos, visualizar esses fenômenos, não só os médiuns audientes, os videntes. E essas manifestações físicas, elas podem ser divididas em espontâneas, que são aquelas independentes da vontade humana. Elas ocorrem em qualquer lugar, independente da vontade humana. E existem as provocadas. As provocadas, nós já vamos explicar o que deu início a tudo isso e por que é provocada. E Kardec, ele diz que nem todo ruído é uma manifestação física. De repente, caiu um objeto porque o vento bateu, a janela se abriu porque não estava fechada direito, a cortina caiu porque não estava pendurada de forma adequada. Então, precisamos passar tudo pelo crivo da razão. Vamos ouvir muito isso, passar pelo crivo da razão, porque existem causas naturais. Nem tudo é fenômeno espiritual, manifestação física. As manifestações provocadas, elas iniciaram com as mesas girantes, que foram os fenômenos que inspiraram a curiosidade e o estudo do nosso querido Allan Kardec nessa tarefa de codificar a doutrina dos espíritos. Por que ele recebe o nome de provocadas? É provocadas porque é pela vontade das pessoas ditas médiuns, elas se reúnem e elas têm um poder especial, que nós já vamos falar nos slides posteriores, e por isso elas juntas, com essa energia, esse poder especial, provocam essa manifestação. Kardec, no capítulo 4, no livro dos médiuns, tem um capítulo que fala só da teoria das manifestações das mesas girantes, explicando passo a passo. Esses fenômenos das mesas girantes, eles alimentaram a curiosidade dos salões em 3 a 4 invernos. Durante 4 anos as pessoas se reuniam em volta de uma mesa e ficavam fazendo perguntas para os espíritos, a mesa se movia, se levantava, ou o objeto que estava lá sendo utilizado para que a mensagem fosse trazida se movimentava. Mas, como tudo cansa para aqueles que não se dedicam ao estudo, à compreensão, os frívolos passaram a outras distrações. Mas os sérios se ocuparam em estudar. E os sérios, nós podemos enquadrar Kardec e aqueles estudiosos, aqueles cientistas que se ocuparam junto com ele desse trabalho de observação. As mesas girantes, que foi o fenômeno importante para o Espiritismo, como eu disse no slide passado, foi através dela que Kardec recebeu esse primeiro apelo. E juntamente da observação dessas mesas que se movimentavam de maneira giratória, que as pessoas se reuniam em volta dela, por isso que recebeu esse nome de mesas girantes. E ela é um efeito mais simples, e um dos primeiros que foram observados foi esse que consiste no movimento circular impresso na mesa. E por isso que recebeu o nome de mesas girantes, mas outros objetos também atendiam a esse processo. E foi através dessas observações que a doutrina dos espíritos nasceu. E Kardec resumiu em O Livro dos Espíritos mais de 2 anos de observações. Anteriormente, ele fez as anotações do Guia Prático dos Médiuns e Evocadores. Depois ele passou uma revisão
E aí foi editado, ele retirou algumas coisas que ele havia colocado, alguns temas que estavam sendo repetidos, que ele já havia estudado no Livro dos Espíritos, ele retirou e aí foi editado o Livro dos Médiuns, não mais editado aquele anteriormente feito por ele. Só para lembrar, o que são os médiuns? Os médiuns são os intermediários entre o plano físico e o plano espiritual. Ele é o intermediário. Ele é o instrumento humano de que servem os espíritos desencarnados para se comunicarem. Nós já vimos que há necessidade de um mediador entre os dois planos. E é de perispírito para perispírito, através da vontade. Mediunidade é a faculdade psíquica inerente ao ser humano. Nós sabemos que a mediunidade é uma aptidão orgânica. E todos nós temos em graus diferentes. Manifestada, em diferentes graus e tipos. Para esses processos de efeitos, esses fenômenos de efeitos físicos, há necessidade do médium de efeitos físicos. Nem todos produzem essa substância, possuem esse fluido em quantidade animalizada para poder doar, porque ele vem de uma disposição orgânica. E esse fluido hoje nós conhecemos como ectoplasma. Ele é uma substância vaporosa, ele é fluido. Ele se assemelha a um vapor esbranquiçado de uma tonalidade branca que emana do médium através da sua boca, do seu nariz, dos seus ouvidos. E ele permite que os processos, que as manifestações físicas ocorram, doando essa substância. O ectoplasma ele foi estudado por diversos experimentadores, inclusive tais como Charles Richer, como Ernesto Bozano, como William Crookes, todos eles esses experimentadores estudaram essa energia fluídica. Ectoplasma, ele vem da palavra grega, ecto, que significa externo, e plasma, que é algo moldado ou formado. É esse fluido que é doado pelo médium e que produz esse efeito de moldar o espírito ou outros objetos, né? Fenômenos de materialização. E para produzir o fenômeno, é necessário um ou mais médiuns. O número de participante e assistente é indiferente. Um médium possante, muitas vezes, ele que tem essa substância em abundância, ele pode executar, produzir muito mais do que 20 reunidos. E Kardec, em suas observações, ele foi relatando para nós, com o auxílio dos espíritos, alguns deles deixaram sua identificação e alguns resumos da obra, como Erasto, como São Luís, como Fénelon. E ele diz que ele não identificou todas as mensagens, porque ele teria que colocar a identificação em todas as respostas. Esse livro foi escrito pelos espíritos. Ele relatou para nós que é inútil, que é obrigatório o recolhimento, o silêncio absoluto, a paciência, para que esses fenômenos sejam produzidos. E até hoje, nos nossos encontros de trabalhos espirituais, nós somos lembrados desse recolhimento, desse silêncio, para estabelecer a sintonia com os espíritos. É inútil. Ele descobriu que era inútil alterar sexo, porque eles pensavam que se colocasse um homem, uma mulher, aumentaria essa potência mediúnica. É inútil, e o contato dos dedos também.
É indiferente. É indiferente a forma da mesa, se ela é quadrada, se ela é redonda, se ela é de madeira, se ela é de vidro, se ela é de aço. Indiferente. Indiferente o material da roupa dos médiuns que participam dessa sessão. É também indiferente estar claro ou escuro, o tempo estar bom ou chuvoso. Ele relatou tudo isso para nós. E observou também que há uma importância em relação ao peso da mesa. Quando a mesa ela é muito pesada, grande, o médium, com a sua vontade, pode aumentar essa potência mediúnica, auxiliando, sim, nesse fenômeno. Kardec e outros pesquisadores pensaram inicialmente ser possível a ação da corrente elétrica ou magnética. Antes dele chegar à conclusão de que existiam inteligências por trás, eles achavam que poderia ocorrer uma ação corrente elétrica ou magnética, favorecendo esses fenômenos. Ou ainda na interferência de um fluido qualquer para explicar esse fenômeno das mesas girantes. Mas as mesas se levantavam, as mesas se abaixavam com leveza, ou se abaixavam bruscamente, elas ficavam num pé só, elas atendiam a determinados comandos ou pensamentos. E outros fatos como esse demonstraram a prova da inteligência que recebia os comandos. E além dessas mesas girantes, outras manifestações foram obtidas com efeitos ainda mais inteligentes, como imitação de pancadas, a imitação do rufar de tambores, ruído de uma serra, o ritmo de diversas músicas e outros ainda, todos relatados no Livro dos Médiuns. Agora vamos falar um pouquinho das manifestações físicas espontâneas. São aquelas que independem da vontade humana. Elas ocorrem independente da vontade. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e a pancadas. Elas formam um estardalhaço. Imagina você ficar ouvindo bater, bater, bater o dia todo, ou barulho de louça quebrada, ou ver projéteis, que os projéteis eles eram lançados mesmo de porta para dentro. Existe na Revista Espírita inúmeros exemplos de casos de espíritos que ficavam o tempo todo lançando objetos que chegavam até a machucar pessoas, moradores da casa, provocando mudança desses moradores com medo, porque eles não sabiam o que estava provocando tudo isso, né? Então, portas, janelas sendo abertas de repente por mãos invisíveis, fechadas, com o barulho do trinco, ladrilhos quebrados, toques de instrumentos musicais. Quem já não assistiu um filme onde o piano ficava com as teclinhas levantando sem ter ninguém na sala? Então, todos esses são manifestações físicas espontâneas. Existem também aquelas que são aparentes, como barulho de vozerio, como estrondo de louça caindo no chão. E quando você chega no local que você vai ver, que você ouve o barulho, ou vozes te chamando, você chega e não tem ninguém. Quando você retorna para o seu lugar, tudo recomeça. E qual será o objetivo disso tudo? O objetivo é chamar a atenção para os seres incorpóreos e dar prova aos incrédulos. Esses fenômenos, eles ocorrem não tem mais tanta frequência e a necessidade como tinha lá logo no início dessas experiências, desse estudo de Kardec. Agora nós já sabemos que existem,
né? Nós sabemos que há uma inteligência por trás, porque nós já presenciamos. Chico Xavier foi o nosso exemplo querido, né? Que trouxe diversas obras através desse fenômeno inteligente, dessa manifestação inteligente. E muitas vezes o medo das pessoas, sem saberem que são médiuns, porque são elas que doam essa energia, nós já vamos ver. Elas dão combustível para que esses fenômenos ocorram. E geralmente são provocados com a permissão de Deus e com a supervisão dos espíritos superiores. Porque eles não provocam, eles são muito mais sutilizados, então eles usam os espíritos que ainda permanecem apegados à matéria, que é muito mais fácil de doar esse fluido, ele é mais materializado para que essas manifestações ocorram. Olha só, quem que está provocando aí um fenômeno por aí? Será que tem algum médium de efeito físico aí assistindo a aula, doando energia para que os fenômenos ocorram? E sobre o fato dos espíritos terem a possibilidade de mover os objetos, o espírito de São Luís ele nos esclarece. Ele diz que basta combinar o fluido cósmico universal, que é o que deriva tudo, que está em todos os lugares, que está em tudo, no plano espiritual, no plano físico, com as suas transformações, junto com o fluido que desprende do médium, que é aquela substância que eu expliquei, que recebe o nome de ectoplasma, que é esse fluido que permite esses fenômenos físicos. Ele diz que os espíritos geralmente são os espíritos zombeteiros, brincalhões, e quando questionado por São Luís, eles dizem que era só para se divertir, mas também pode ocorrer por um processo obsessivo, para perturbar mesmo o espírito, a pessoa. Ele usa para perturbar. Pode agir a revelia do médium. Isso quer dizer que muitas pessoas doam esse fluido e ajudam esses espíritos na realização desses fenômenos sem o saberem. Muitas vezes eles estão doando, nunca nem ouviram falar de mediunidade, que são médiuns, nem imaginam, e são eles que estão doando. Olha só, os efeitos acontecem, ocorre e foram comprovados. Na Revista Espírita, de 1858, tem vários relatos desses fenômenos, com a explicação de Kardec. Mas nem sempre tais fenômenos significam perturbação. Ufa, ainda bem, né? Existem os fenômenos de transporte, que eles acontecem por um bom propósito dos espíritos. Eles transportam coisas graciosas, como flores, frutas, bombons, joias. E eles trazem para a gente para nos presentear um carinho. Esses fenômenos, eles são bem raros, porque eles são diferentes daqueles outros que os espíritos podem retirar o fluido, a energia de qualquer pessoa, sem ao menos ela saber que ela é médium. Os fenômenos espontâneos, dos fenômenos espontâneos, esse de transporte e o de materialização são raros. Especificamente esse de transporte, ele necessita de um único médium, de um único aparelho mediúnico. E esse aparelho exige uma concentração maior, e esse aparelho mediúnico, ele precisa doar uma doação grande dos fluidos, e esses fluidos, eles precisam se combinar, se unir através da expansão do perispírito para que o objeto seja transportado.
e para que o espírito possa fazer o transporte. No item 98 do capítulo 5, Kardec explica esse fenômeno de transporte. E lá, Erasto já diz que é difícil de explicar o fluido que é utilizado, e ele é cada vez mais raro. Já ouvimos falar que a irmã Sheila, muitas vezes, em algumas reuniões, ela se materializava e trazia e entregava uma rosa para cada um. Geralmente, esses objetos que são transportados, eles não se encontram no local. Eles são transportados de um local para outro. E o fluido vital, ele é o privilégio do encarnado. Ele deve obrigatoriamente impregnar o espírito agente. Como eu disse, os espíritos têm que se combinar, unir, para que o espírito que deseja transportar consiga. Aqui tem a relação de algumas manifestações de efeitos físicos, que elas vêm através dos ruídos, das pancadas, da escrita, dos sons e vozes, do surgimento de objetos, do deslocamento de objetos, do desaparecimento de objetos. Quem já não tem, já perdeu a chave? Deixei aqui a chave, minha chave sumiu. Pode ser que seja uma manifestação de efeito físico e de materializações. E ela tem a linguagem dos sinais, que é a semantologia, e a tipitologia, que é a linguagem das pancadas. O fenômeno de materialização, ele é incomum, ele é cada vez mais raro como o fenômeno de transporte, porque ele envolve a movimentação ele envolve a utilização e movimentação de diferentes fluidos, sobretudo aquele ectoplasma fornecido pelo médium de efeito físico. No vídeo do nosso que foi disponibilizado para estudo, na nossa sala de aula do Google Classroom, um vídeo maravilhoso do Dr. Armando Falcone. Ouçam para vocês verem. Ele relata que desde muito jovem ele participou desses fenômenos de materialização numa fazenda no interior de Minas com o objetivo da cura. Quem não assistiu, assiste, que vocês vão gostar. E o Dr. Frutuoso, que trabalha no Centro Espírita Frei Luiz, na Casa Espírita Frei Luiz, do Rio de Janeiro, também participa desses fenômenos de materializações e curas. Agora uma perguntinha para vocês. Será que o espírito consegue transportar objetos de um planeta para outro? Vou dar um tempo, depois eu volto. Agora vamos para as manifestações inteligentes. Os espíritos dizem que elas não precisam ser convincentes, nem sábias, nem espiritual. Basta ser um ato livre e voluntário, revelando uma intenção ou respondendo a um pensamento. Até tem um exemplo no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, do catavento. Acho que no Livro dos Médiuns fala de um papagaio, de uma pipa. Se o catavento, ele está lá, seguindo a orientação do vento, a velocidade do vento, isso prova que apenas é um movimento mecânico. Agora, se ele para, se eu falo para ele, para, catavento, começa a girar, ele gira, eu falo, para, gira para o lado esquerdo, oposto ao vento, gira inclinado. Chamou a atenção de que há uma inteligência por trás. E no Livro dos Médiuns, na questão 66, no capítulo 3, Kardec vai dissertar junto aos espíritos sobre as manifestações inteligentes. Quando
Kardec descobriu que havia uma inteligência, um fenômeno inteligente por trás, uma inteligência por trás, ele designou essa inteligência com o nome de espírito ou seres inteligentes do universo. Revista Espírita, foi retirado esse trechinho, a teoria das manifestações físicas. Manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento. Toda manifestação que comporta um sentido, mesmo quando não passa de um simples movimento ou ruído que acusa certa liberdade de ação, que responde a um pensamento ou obedece a uma vontade, é uma manifestação inteligente. Elas existem em todos os graus. E qual é o objetivo dessas manifestações, dessas comunicações inteligentes? Essas comunicações, ela tem como objetivo a troca de ideias entre o homem e os espíritos. As comunicações inteligentes, elas podem ser instrutivas, elas podem ser sérias, elas podem ser frívolas, elas podem ser grosseiras. Quem explicou isso foi a Terezinha, nossa querida irmã, que se encontra no nosso vídeo de material da aula. Quem não assistiu a palestra dela também, ela estava ministrando um curso para uma turma de mediúnicos, de médiums, uma turma de médiums de uma casa espírita, de uma instituição espírita. Lá ela detalha direitinho, então quem ainda não teve oportunidade é só entrar no Google Classroom. As comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens, elas podem ocorrer por sinais, por palavras, pela escrita e pelo movimento de objetos. Aqui nós podemos ver, a evolução da psicografia. A princípio eram usados objetos para que os espíritos deixassem a mensagem. Era muito demorado, era letra a letra. Aí eles foram criando objetos até chegar à conclusão de que isso era apenas um adereço, um objeto para que um aparador de mãos para o médium, que não haveria necessidade. Eles colocaram uma caneta diretamente na mão do médium e essa mão recebeu um impulso involuntário e a mensagem começou a ser transcrita no papel. Todos os objetos serviam apenas de apêndices, porque a própria mão do médium ela era impulsionada de maneira involuntária. Está no item 71, no capítulo 3, para quem quiser estudar. Eu digo a vocês que o livro todo dos médiuns diz respeito às manifestações, a análise, observações e experimentações que Kardec fez junto aos espíritos. Então, não precisa ter pressa, vamos devagar, tá bom? Vamos estudando, compreendendo os fenômenos e desmistificando, tirando aquela ideia que nós tínhamos de tudo era maravilhoso. A mediunidade de efeitos inteligentes, ela exige um pouco mais do médium, porque ela exige uma elaboração, uma maior elaboração mental por parte do médium, que age como o intérprete das ideias transmitidas. Então, ele precisa ter essa facilidade dessa elaboração mental, porque esse processo ocorre de mente a mente, de perispírito para perispírito, usando o psíquico, usando tudo que ele tem para oferecer, para deixar essa comunicação. Existem diferentes faculdades da mediunidade de efeitos inteligentes.
Existe a mediunidade da audiência, a psicofonia, a psicopictografia, a psicografia, existe o médium vidente. Essas faculdades exigem um pouco mais do médium, um pouco mais de estudo, um pouco mais de dedicação, porque ela é necessária haver essa afinidade entre o médium e o espírito comunicante. Nós já ouvimos isso em outras aulas e vamos sempre reforçando para que nós vamos nos apropriando do vocabulário espírita e associando os acontecimentos e o conteúdo uns com os outros. O médium deve possuir boas condições morais e doutrinárias. Nós sempre ouvimos falar que os médiuns devem buscar a sua evangelização. Mas vamos continuando. Entrando aqui, já na parte das comunicações espíritas, eu trouxe esse trechinho, que foi disponibilizado no nosso livro de estudo, um trechinho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que era uma comunidade muito cara dele. Ele tinha um carinho muito grande por essa comunidade. E ele se preocupava, porque eles os acolheram com tanto amor, e eles estavam lá para, unidos, disseminar os ensinamentos do Cristo. E ele tinha preocupação, porque eles ficavam perguntando sobre os dons, os diferentes dons, as diferentes tarefas. E do trechinho, no capítulo 2, no versículo 7, ele diz que ele explicava lá para aquele grupo, que cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Então nós temos que ter isso bem claro. O Espírito vem de Deus. Todos os Espíritos vêm de Deus. E todos os dons recebidos pelo médium, pelo espírito que tem essa faculdade mediúnica, é para ser utilizado para propagar o amor, para propagar o conhecimento. E o mais importante é para o nosso aprimoramento interior. Era para que nós nos melhoremos enquanto ser. E ele diz que é por meio do conhecimento, do amor, que são as duas coordenadas, é que nós vamos conquistar a nossa evolução, até a condição suprema do espírito puro. E eu trouxe como sugestão, para quem não leu, porque eu sei que tem muitos novos aqui, o livro Paulo Estevão. Façam a leitura, é um dos romances mais lindos que eu li. Conta a história e toda a transformação desse apóstolo Paulo. Ele é o representante maior do cristianismo, porque ele abdicou de toda a sua vida, de tudo que ele tinha, para seguir Jesus. E muitos se inquietam, muitos de nós, médiuns, nos inquietamos com as faculdades, queremos ter todas as faculdades e esquecemos que não existe faculdade melhor que a outra. E Emmanuel diz que os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino ele é desviado dos seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. Está na questão 389 do livro Consolador. Então, o trabalhador na seara do Mestre, ele não deve procurar destaque. É porque não existe, como foi dito, mediunidade melhor ou mais importante que a outra. O que é o objetivo primordial para o trabalhador do médium é a sua evangelização, é o seu coração.
é o seu amor. E quando você se evangeliza, você se prepara para receber tarefas maiores. Tudo é conquista, já ouvimos falar isso, vamos repetir. Tudo é conquista. Ninguém recebe nada de graça. Se Jesus... Vamos retornar aqui só um pouquinho, depois eu faço a pergunta. O primeiro, Emmanuel, ele continua na questão 410, ele diz que o médium, ele tem dois inimigos. Um deles reside dentro dele próprio, que é o personalismo, a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento de seus deveres à luz do Evangelho. Quando o médium busca sua evangelização, ele está mais protegido desses inimigos aqui, que Emmanuel trouxe para nós. Porque ele é mais vigilante. Ele não vai atrás da leviandade, das coisas fúteis da vida. Ele é mais seleto nas suas escolhas. E ele sendo um médium que busca sua evangelização, busca seu aprimoramento moral, ser melhor a cada dia, cuidando dos pensamentos, ele vai trabalhar de forma adequada dentro de um estabelecimento, de uma instituição, ou em qualquer que seja o lugar. Não precisa estar trabalhando mediunicamente, porque esta é um inimigo que acompanha todos nós em diferentes locais que estejamos, né? E o que nós precisamos fazer para que isso mude? Movimentar essas energias íntimas. E como nós conseguimos? Através da humildade, da boa vontade, do esforço na sua autoeducação, a claridade do Evangelho do Cristo. Não tem outro caminho. Esse é o caminho certo. E o segundo inimigo, ele não se encontra. Ele fala que ele é mais poderoso. O segundo inimigo mais poderoso do apostolado mediúnico, ele não reside nos campos de atividades contrárias à doutrina, à filosofia espírita, à ciência. Ele reside dentro das próprias organizações espíritas. Olha que triste. Constituindo-se daquele que ele se converteu, ele se convenceu. Quanto aos fenômenos, ele acredita nos fenômenos, mas ele ainda não se converteu ao Evangelho pelo coração. Então esse é o segundo inimigo. Nós não podemos esquecer que o Evangelho tem que fazer parte de nós, para que sejamos um bom trabalhador do Cristo em qualquer lugar, em qualquer situação que fomos solicitados a servir. E a mediunidade com Jesus, ela exige muito amor, muito esforço, muita humildade, muita pureza de coração. Porque daí sim, nós vamos poder contar com o auxílio daqueles benfeitores espirituais que vão nos acompanhar, que vão trabalhar junto conosco. E é essa a mediunidade vencedora, que todos nós almejamos. Agora vem a pergunta. Se Jesus te convidasse para trabalhar com Ele, hoje, para segui-lo, o que você deixaria para trás nesse momento? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e vem outras, essas são algumas reflexões.
Porque nós queremos trabalhar. Então vamos começar a pensar, porque o convite está sendo feito agora. O convite está sendo feito a você que está aí do outro lado, que quer servir, que quer trabalhar, que quer ser útil, que quer usar os seus dons recebidos para a utilidade de todos. O que você levaria consigo para que seu trabalho fosse proveitoso? O que você levaria para poder doar? Vamos pensando. Você está com as suas mãos iluminadas para poder ajudar? Você tem disciplina? Jesus pode confiar em você? Você sabe o que falar quando você encontrar uma pessoa que necessita de uma palavra? Você tem paciência para ouvir? O seu coração está cheio de bondade, de luz? Você sabe perdoar? O seu trabalho vai ajudar alguém? Olhe para as tuas mãos. O que elas sabem fazer de bom para poder oferecer? Todos nós sabemos. Elas são mãos que servem. E a que elas servem? Jesus está te convidando para seguir com Ele. Ele é o nosso mestre. Quem não sabe, vai aprender com Ele. Porque Jesus veio para nos ensinar a arte de praticar o bem. Basta segui-lo. E esse trechinho foi retirado de uma mensagem escrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 6. Ela foi trazida pelo Espírito de Verdade. E ele diz o seguinte: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Todos nós temos algo de bom a oferecer. Todos nós somos convidados ao trabalho com Cristo. Cristo espera de nós o esforço, a vontade, a disciplina, o amor em abundância, os pensamentos puros e elevados, a vontade de servir. E aquele que tem a vontade de servir poderá contar com Jesus. Olha que maravilha! E nessa mesma mensagem, Jesus diz, nós achamos que essa mensagem é de Jesus, é do Espírito de Verdade. Ela tem como título, capítulo, Cristo Consolador. Ele fala para nós nos instruirmos nessa doutrina, que ela vai dissipar as revoltas e vai nos ensinar os objetivos sublimes da prova humana. É a nossa doutrina querida, a doutrina dos Espíritos. Que nós possamos ouvir o chamado de Jesus sempre e que possamos ser mensageiros da paz, do amor, da alegria de servir, da esperança de ser espíritos melhores, nos esforçando a cada dia. E eu agradeço a todos pela atenção. Desejo uma semana de luz, de amor, de muito trabalho, de muitas reflexões. Eu sugiro a vocês que copiem aqueles questionamentos, aquelas reflexões, se conseguirem, ou melhor, eu vou disponibilizar no Google Classroom.
para que nós façamos as nossas meditações. Muito obrigada e até a próxima. Graças a Deus.